Este vai ser um tutorial muito engraçado, porque vou-te ensinar a fazer figuras em diferentes posições, figuras pequeninas, sem grandes pormenores, para cenários, e depois vou construir um cenário e vou-te mostrar como é que então fazemos a colocação dessas figuras no cenário da forma correta, interpretando a perspectiva e o posicionamento e a dimensão com as noções de proximidade que precisas. Vamos a isso! Figuras pequenas para colocar em cenários, vou-vos dar aqui 4 dicas fantásticas. Nós não podemos ignorar as proporções. Se não fizermos as proporções corretas, a figura não sai. O que nós vamos fazer é definir aqui o tamanho da figura, marcar aqui a meio, este vai ser o princípio das pernas, aqui a meio, para marcar aqui a cabeça. Normalmente temos aqui a cabeça redonda, depois temos aqui a caixa torácica e a parte de baixo, e depois temos as pernas, depois os braços. Vamos simplificar, mas as proporções vão ser as mesmas. Vamos fazer aqui uma cabeça um bocadinho mais quadrada. Vamos também fazer aqui até a meio o corpo, pronto, também mais quadrado. Esquecemos, juntamos estas duas partes. E depois as pernas é um triângulo. Não precisamos mais do que isto, para depois pormos aqui os braços. E esta é a forma de fazer as figuras. O cabelo, pronto, basta pôr aqui uma sombrinha e já está a pessoa a olhar para aqui. E depois pintamos isso, já lá vamos à pintura. E, portanto, temos aqui uma forma muito simples, marcando a altura, marcando a meio só para marcar a cabeça. Podemos marcar aqui vários tamanhos. Agora, por exemplo, imagina uma pessoa mais gorda, e os braços também a mesma coisa. Neste caso, pomos aqui assim o cabelo. Portanto, estão a ver, agora, dica importante, como é que vamos fazer a pessoa de perfil? Depois já vos mostro aqui mais exemplos sobre esta. A mesma coisa, começamos aqui não com um quadrado, mas uma espécie de triângulo. Esta é a parte da frente da cabeça, e depois marcamos aqui, até aqui, uma espécie de triângulo, mas com esta linha aqui das costas para depois ligar aqui ao pescoço, nem mais do que isso. E depois também fazemos o triângulo na mesma, não é? Só que aqui os braços podem estar junto aqui ao corpo, e o outro, se quisermos, pode ser aqui um bocadinho mais para a frente. Também aqui no lado, muito simples fazer movimento, que é para isso que também às vezes as pessoas se fazem figuras de lado. Fazemos a mesma coisa, fazemos aqui a barriga, não é? Vamos aqui o pescoço, e depois este triângulozinho dividimos aqui a meio, e este que sai lá daqui de trás pode ir um bocadinho mais para a frente. E temos a nossa figura a andar, sem problemas. Aqui a questão do cabelo é muito simples. Basta preencher aqui e temos a noção de onde é que está o cabelo, e se quisermos pôr aqui os braços mais movimento. Outra dica importante também, se quiserem fazer pessoas de costas, a mesma coisa. Vamos fazer aqui um quadrado um bocadinho maior, tal como aqui, não é? A triângulo, só que neste caso basta pôr aqui os braços e preencher todo o cabelo, vá lá. E temos aqui frente, de lado, de costas, tudo o que quisermos. Dica importante: se fizerem figuras mais pequenas ou maiores, não se esqueçam que o nosso olhar está na linha do horizonte. Então quer dizer que o olhar das outras pessoas também está na linha do horizonte. Se esta for a linha do horizonte, todas as pessoas que estiverem neste cenário, num cenário imaginário, vão estar na linha do horizonte. E então a cabeça tem que estar aí. Portanto, ou seja, como é que se aproxima essa pessoa? A cabeça está aqui, só que eu tenho a pessoa deste tamanho, faço a mesma coisa, e vou então marcar aqui uma pessoa grande, ou seja, não uma pessoa grande, uma pessoa mais próxima da nossa visão, e está aqui, ela está mais próxima. Se quiser fazer mais afastada, o que vou fazer é marcar exatamente a mesma posição da cabeça e fazê-la mais curtinha, e vou pôr de lado, por exemplo, é a mesma coisa.
Ok? Vamos pintar aqui estas figuras com a aguarela. Vou utilizar a minha caixa de aguarelas Sennelier. E aqui a questão é mesmo, se eu quiser fazer só sombras deste lado, não é? Fazer só sombras deste lado. E depois, as sombras são muito simples. São mais curtas, não é? Para não ser que seja, se o sol seja... Começa no fininho também, tem aqui a largura para o corpo e depois aqui a bola. E fazemos as curvas assim. E portanto, só preciso disto de marcar o lado das sombras e tenho uma figura. O que eu costumo fazer também para dar aqui um toque à cara é pôr aqui um cor de laranja na cara e nas mãos, não é? Ok? Tenho aqui a preto e branco, mas posso construir o mesmo também com esta figura, por exemplo, a verde, não é? Com as calças, por exemplo, pretas, aí assim, com a aguarela, e tenho depois as sombras. Posso pôr outro verde, posso pôr aqui um verde mais escuro para as sombras e tenho aqui já a minha figura definida e depois vou então pintar aqui a tal cara também. Depois na cara não preciso mais do que isso, não é? Se quiser depois posso pôr a sombra dos olhos, mas não preciso mais do que isso. Este rapaz, por exemplo, tem aqui as calças azuis com uma parte aqui mais sombra. E depois tem aqui e depois aqui a cara, se quiserem também. Pronto. E depois um pincel pequenino, não é? Para isto eu utilizo aqui um pincel pequenino. E depois, claro, as sombras da mesma maneira. Ou só intuídas, não é? Fino, não é? E depois se quiserem, por exemplo, dar aqui a ideia do braço, tudo bem, mas não precisam, não é? Talvez aqui sim sempre a questão da cabeça, mais para dar aqui uma ideia. Pronto, isto é muito, muito simples. Podemos deixar, eu deixo sempre, uma zona de branco para simbolizar a luz, não é? Na aguarela podemos fazer isso. E depois isto vai, e depois também com um bocado de paciência, podemos... Agora aqui, por exemplo, a sombra sai dos dois lados e junta-se aqui para fazer a mesma coisa, não é? Depende um bocadinho. Mais uma figura aqui de verde. Por exemplo, aqui é simples, não é? Tenho também, dou-lhe aqui a questão da luz e depois, se quiser, pinto aqui a calças vermelhas deste lado. Pronto. E depois a tal questão da sombra. Começa pequenina, alarga. E depois a cabeça. A sombra depois vocês vão ajustando, dá aqui uma ideia do cenário, não é? Podemos pôr aqui a cara, não é? Esta figura aqui, grande. À medida que nos aproximamos das coisas, nós temos uma tendência a ver melhor, não é? Vou pegar então aqui neste verde que eu gosto muito e vou fazer a mesma coisa, já com algum detalhe, depois já lá vou com outro verde mais escuro e vou fazer aqui umas calças de roxo que não tinha feito ainda. Pronto. Então junto aqui o verde e o coisa para aproveitar aqui estas coisas das aguarelas de misturar, pode dar aqui uma... Por exemplo, agora aqui neste caso, eu posso já, aqui na parte dos pés, não é? Pôr-lhe algo mais escuro, porque já estou mais próximo, ou seja, à medida que eu me aproximo, tenho que vou dar maior informação. E o mesmo aqui para as mãos, não é? Por exemplo, aqui basta um toquezinho nas mãos. E na cara também faço aqui. E depois aqui já tenho o cuidado de colocar aqui umas sombras com burnt sienna no pescoço, não é? No pescoço. Ou seja, aqui já lhe tento dar uma ideia dos volumes na própria cara. E ponho aqui a meio os olhos. E portanto, dar aqui uma noção diferente, não é? E agora pego aqui num verde mais escuro e aqui já por baixo da cara, neste braço e neste, ponho-lhe já, ou seja, aumento o detalhe da figura, os detalhes, à medida que ela se aproxima, até chegar, por exemplo, aqui, basicamente, se eu quiser, não preciso fazer mais nada do que isto e já está. Ou seja, não preciso
qualquer tipo até os braços ficam, depois ponho aqui este mais escuro e posso pôr as calças castanhas, sei lá, só um tracinho. Ou seja, não se esqueça, à medida que aumenta o tamanho da nossa figura, vou-lhe criando mais detalhes. Agora, o que nós podemos fazer realmente com isto, sabendo isto, é fazer as figuras mais livres, não é? Posso fazê-los já assim só, que é preto. Fazer as figuras mais livres sabendo as proporções. Mas eu marco sempre as proporções, mesmo que seja com um lápis, não é? Mas posso não desenhar e, por isso, simplesmente fazer aqui então a nossa figura. Já faço só, por exemplo, aqui a preto os lados das sombras, não é? E depois quando fizer o desenho, quando colocar a cor, vou então dar aqui a impressão da cor e apenas estou aqui apenas a utilizar, a fazer a minha figura rapidamente, mais estilizada, não é? Depois, se quiser, neste caso aqui, até posso pôr-lhe aqui andar e tal, e o tal pezinho preto aqui. E depois posso, como quiser, dar-lhe mais destaque ou menos destaque. É uma questão de opção, não é? Vamos fazer aqui uma andar também, mais uma vez. Vou fazer aqui uma a andar e vou fazer logo aqui a cara. Depois vou pintar aqui o corpo, o triângulozinho, vou pôr aqui um bocadinho a andar. É um bocado barrigudo e nessa altura, como eu estou a fazer um bocado barrigudo, vou-lhe pôr aqui uma camisola, né? Mais larga. Depois já lhe faço os braços, né? Eu tenho que deixar secar para fazer os braços. E até lhe posso, por exemplo, neste caso, pôr aqui uns calções para depois a parte de baixo. Posso brincar com isto, ou seja, sabendo o que a parte de baixo ser pernas. E depois aqui então a tal parte do cabelo. Esta parte aqui também depois ajusto, não é? Podem fazer isto a guache, a aguarela, com riscos. Aqui tem esta vantagem de, por mais que eu defina mal a aguarela, os riscos já definem bem a figura. Aqui é mais complicado porque vão ter que redefinir com a própria aguarela, no fim, os contornos da figura para dar um bocadinho desse destaque. Se eu já tivesse desenhado aqui os braços, praticamente aqui não precisava fazer braços, mas vou ter que pôr aqui os braços, não é? Com este preto, para dar a noção da sombra, também aqui mais noção da sombra. Aqui tenho que voltar a pôr o vermelho para dar a noção do braço, tirar aqui e aqui assim tirando também, tirar a sombra. Ou seja, eu depois tenho que redefinir, e aqui neste boneco também, tenho que redefinir com a aguarela o que é que eu, no fundo, pretendo dos meus bonecos, não é? E este risco, não é? Tenho que o pôr aqui porque ele faltava aqui ao risco. Ou seja, é mais fácil fazer primeiro os riscos porque temos um auxílio fantástico. E depois, se quiserem, também podem, no fundo, fazer aqui os riscos a seguir, não é? Ela está grávida. E aumentar aqui aquilo que faltava aqui nas pernas, não é? Estão a ver? E aqui também é a mesma coisa. É uma opção de cada um fazerem os bonecos, não é? E vamos por aqui a sombrinha. Só intuir, não é? Depois brincam com isso. Outra questão é que eu tinha falado aqui na questão da perspectiva, não é? De estarem as cabeças todas. Se realmente, por exemplo, esta senhora tiver a arrastar uma criança, esta criança tem a cabeça mais baixa. Fazemos a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Aqui não precisamos fazer 8 cabeças. Pronto, criamos aqui a proporção. Depois esta criança também está aqui a vir e tal. Tem aqui o nosso, também está a andar e também está a fazer aqui a nossa viagem e está a dar aqui a mão. Ok. E portanto esta cabeça desta criança está mais baixa,
obviamente, está mais baixa porque vamos pintar aqui com uma bonita camisola vermelha. Sem grande preocupação, não é? Vamos pôr aqui mesmo no braço da senhora para trás, não é? Para juntar aqui as mãos. E ele tem umas belas calças azuis, que eu só também pinto parte mais escura. E depois posso-lhe também, como está. Esses detalhes, por exemplo, os pés e tal, posso pôr, não é? E também posso pôr aqui um cabelinho, ou até um chapéu se quiser, estão a ver? Um chapéu. E a sombra, para dar a noção de que ele está também. Sombra metade do tamanho da mãe, se for a mãe, não é? Ok? Não se esqueçam, se ele também tem metade do tamanho, também tem metade da sombra. Recapitulando e dando aqui mais alguns detalhes. A estrutura é importantíssima. 3 partes, cabeça, tronco e membros. Podem pôr os pés aqui com um triângulo, mas não é necessário, sobretudo se for que à medida que nos aproximamos dos mais pequeninos. Mas se for de lado, acho que sim. Podem pôr os pés, não é? Um triângulozinho e fica também com os pés. A outra questão é a questão das sombras. Posso realçar as sombras mantendo o branco, mas também posso, se quiser, e também lhe dá dramatismo, depois, quando as aguarelas já estão secas, posso dar-lhe mais dramatismo pintando as sombras com outra força, com outra contraste, não é? Aqui também, não é? É a mesma coisa. Ou seja, posso criar aqui mais dramatismo depois, à medida que as águas secam, aos guaches, ou etc, não é? Posso criar aqui, e até criar 3 zonas, não é? 3 zonas de sombras. Aqui, por exemplo, a branca. Posso criar aquilo que entender que depois seja mais interessante. Este método serve também para fazer figuras completamente escuras. Podes realmente fazer a tua figura completamente. Estou a fazê-la aqui. Ok, preto. E podes dar-lhe diferentes. Também é importante. Também é possível. Esta figura é igual, também seja se fizeres de lado, tens a mesma coisa, não é? Ok? É o que nós quisermos em termos de tal pé ou não. Nota, os pés é mais importante nas figuras do lado. Bem, agora já sabes desenhar e pintar figuras em diferentes posições. Vou agora mostrar-te como é que as colocamos corretamente num cenário em perspectiva. Como vos disse há pouco, a linha fundamental é a linha do horizonte, porque é a linha dos nossos olhos, é a linha onde estão posicionados todos os olhos das figuras que quisermos desenhar aqui, neste cenário. Claro que há variações, pessoas mais altas, pessoas mais baixas, crianças, mas como referência é na linha do horizonte onde nós vamos posicionar as caras. E eu vou-vos colocar aqui uma figura dentro da porta. Ele está dentro da porta, está perfeitamente dimensionado e tem a cabeça ao nível da linha do horizonte. Portanto, eu posso pô-lo também fora da porta. Se eu movimentar esta figura dentro do cenário, sem mudar a dimensão, ele vai ter que estar na mesma linha. E, portanto, aqui, a única coisa que nós estamos a fazer é posicioná-lo num sítio diferente, mas sabemos que ele está com a dimensão correta. Se nós o colocarmos fora dos planos, então o que é que está a acontecer? Ele não pode estar no ar. Que eu tenho é que aumentar a dimensão dessa figura, mantendo a cabeça ao nível da linha do horizonte, vamos fazer crescer a figura, aumentar o tamanho da figura para ela tocar no solo. E aí o que é que acontece? Acontece que essa figura fica mais próxima, não fica maior que a porta, mas fica mais próxima. E eu agora posso colocar todas as figuras como quiser. Posso pôr aqui 2 das figuras que desenhei à conversa, um bocadinho mais à frente.
as duas figurinhas pretas que eu fiz no fim, que têm pouco detalhe, eu vou pô-las além ao fundo, no fim quase do cenário. E tenho que as encolher para que realmente tenham a dimensão adequada àquele sítio. Eu posso ter essa opção de definir o tamanho das pessoas mantendo as cabeças nas linhas do horizonte. A única coisa que eu fiz aqui foi afastá-las e criar aqui uma distância, uma noção de distância entre estas figuras deste plano e as figuras do plano mais ao fundo. Agora eu posso pegar noutras, altero-lhes a dimensão e ponho-os aqui num nível intermédio. Está aqui a passear, vai atravessar aqui a rua, está ao mesmo nível as cabeças e está a meio caminho entre as figuras mais próximas e as mais afastadas. Esta figura que está aqui a andar de costas, eu também mais ou menos ao mesmo nível, um bocadinho mais afastada daquela que está a andar, mas se eu quiser, ainda posso modificar essa relação, ponho um bocadinho mais à frente, diminuo a dimensão dessa figura e pelo facto de diminuir a dimensão da figura, mantendo-a na linha, a cabeça na linha do horizonte, eu afasto-a da pessoa que estava a andar. Pronto, e agora já sabem tudo, podemos colocar uma pessoa ao mesmo nível, no outro lado do passeio, e se quiserem, a mãe e o filho estão a atravessar a estrada, são as figuras neste momento mais próximas. Porquê? Porque são aquela que eu dei maior dimensão, mantendo a relação com a linha da perspectiva, com a cabeça das outras pessoas. Agora, para vocês verem, a figura maior que eu desenhei, se eu a colocar aqui com a cabeça na linha da perspectiva, ela vai ser a pessoa mais próxima de quem está a ver, obviamente. E posso a colocar em qualquer linha vertical do cenário. Só me muda a posição, não me muda a lógica. Agora, se eu mudar a cabeça para outro sítio que não seja a linha da perspectiva, o que eu tenho que fazer é diminuir o tamanho da figura, olhar outra vez para a relação mais ou menos da linha do horizonte e colocar essa figura onde eu quiser, não é? E onde eu quiser é também gerir a dimensão dessa figura, que eu posso colocar aqui e mantê-la em primeiro plano. Chegamos então ao fim deste tutorial. Eu espero que ele tenha sido útil para ti. E claro, se gostaste, dá um like. Deixo também aqui um vídeo que não podes perder, sobretudo se gostas um pouco destas matérias da perspectiva, que dá um pouco mais de informação sobre este tema muito interessante. Já agora, subscreve e ativa o sininho, porque neste canal a arte é mais simples. Os meus tutoriais são feitos com dicas muito simples, muito práticas e, sobretudo, são feitos a pensar em ti. Obrigado.